palestras, alguns avisos, agora novos avisos também. Primeiro, sobre registros nas redes sociais, no Instagram, um pedido para que vocês, quem quiser, puder, marcar a conta do Ausfal, da Ausfal, que é ausfal.org. Então, sempre que puderem marcar a conta, por favor, a gente agradece para que isso seja repostado, compartilhado, salvo, né? Então, é sempre importante também a gente fazer esses registros midiáticos desse nosso congresso que está tão bonito de se ver. Outro aviso também institucional da USFAL, quem quiser, puder se associar, né, à instituição, é só apontar para o QR Code que vai aparecer daqui a pouco, não é agora, mas para ficar no suspense, para vocês já prepararem um celular no leitor de QR Code, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no painel, no telão, para quem quiser associar aos FAO, isso é muito importante para garantir os próximos eventos, os próximos congressos, e que a gente dê continuidade a essa ciência que a gente tanto estuda e valoriza também. Além disso, lembrando também das publicações, a gente sai das mesas de comunicação já com ideias fervilhando e diálogos acontecendo. A gente vai receber os textos, vai organizar um livro digital, um e-book, com artigos dessas apresentações feitas aqui no Congresso. O prazo de envio é até o dia 10 de novembro, e todas as informações estão no nosso site, ausfal.iel.com. Isso, olha, vai dar. Está no nosso site do iel.unicamp.br/ausfal 2023. E também
acham que as outras pessoas existem para servi-las. As pessoas necessárias são diferentes. São pessoas que fazem falta, pessoas que precisam estar presentes, de quem se vai atrás. Então, as professoras da escola básica e os professores são pessoas necessárias. Então, por isso que a Chiara está aqui. E o Rodrigo também é necessário. Rodrigo, estava vendo teus bolsistas aqui, a competência dos teus... Bolsistas não, alunos, né? Orientandos. Eu acho que você tem bons orientandos, porque você é uma pessoa muito simpática, muito gente boa. Eu acho que, né, consegue juntar essas pessoas competentes. Muito obrigado, Rodrigo. Gente, a temática do congresso é Novos Caminhos para o Diálogo, Entendimento e Reconexão, né? Então, este projeto, de alguma forma, ele foi feito do diálogo, da reconexão, como vocês verão. O título da fala é Linguística Sistêmico-Funcional na construção de práticas de educação científica para aulas de língua materna. E o ponto de partida é este daqui. Vai ficar difícil para eu ler, mas vamos lá. Demanda por inovação na aula de língua portuguesa, né, que eu acho que não é diferente com relação a outras línguas. E o que é inovação? E aí eu trago uma citação da professora Inês Signorini, que ela diz o seguinte, que é o deslocamento ou a reconfiguração de modos rotineiros de raciocinar, avaliar em questões de estudo e de ensino da língua. Reconfiguração é essa impulsionadas por demandas institucionais. Então, inovar não significa necessariamente fazer algo completamente diferente. Inovar pode significar resistir, né, a uma determinada mudança. Há uma linha muito tênue aí. Então, essa concepção de inovação, de tensão no conflito, que nós trabalhamos nesse projeto. Este projeto, como o Marco falou lá, quando o vídeo da Leila Bárbara foi exibido, ele faz parte de um programa do governo federal. Acho que é a única coisa que eu consigo citar de boa do governo federal passado, né? É o programa Ciência na Escola, que financiou vários projetos, cujo objetivo era divulgar as práticas científicas, motivar as crianças da escola básica a fazerem pesquisas. E desde o lançamento desse edital, eu lia e relia, ficava em dúvida, sim, mas cabe língua portuguesa aqui? Né? E, de fato, nós somos o único projeto na área de letras neste edital. Todos os outros são da área de química, biologia, né? E esse era o nosso desafio. O título do nosso projeto é Conscientização Gramatical pela Educação Científica. E neste projeto nós produzimos, eu e os professores da escola básica e outros professores do ensino superior, o laboratório virtual de pesquisa escolar com gramática. Dentro desse círculo aqui que vocês podem ver, são desafios que nós assumimos nesse projeto. Que desafios são esses? São desafios que estavam neste edital do governo federal. Tá? É um programa que trabalhava o quarto objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é a educação de qualidade. E tinha N outros objetivos, como aproximar a universidade da escola, por exemplo. E aí os nossos desafios específicos foram o estudo da gramática em práticas de linguagem, né? Todos vocês sabem, eu acredito, mesmo os que não são do Brasil, sabem que é um grande desafio trabalhar com o estudo da gramática, ou o ensino da gramática, ou a análise linguística, como vocês queiram chamar. A língua materna como objeto de investigação, isso aqui é um grande desafio. Como fazer com que, possibilitar que os alunos olhem para a língua materna, que eles dominam, como um objeto de investigação? Como que eles podem lidar com a língua como pequenos cientistas da linguagem, né? Olhar os estudos linguísticos como uma ciência, né? Esse foi um dos nossos objetivos. E também o edital exigia que nós produzíssemos materiais didáticos, metodologias ativas, envolvia tudo isso. Então, nós produzimos alguns jogos. Eu vou dar um exemplo só de um aqui. De que lugar que nós falamos? Nós falamos do lugar da linguística aplicada. Eu não me considero um sistemicista, eu sou um linguista aplicado, né? E isso tem muitas implicações. A linguística sistêmico-funcional é uma teoria muito importante que nós nos utilizamos, mas ela sozinha não vai responder minhas demandas de sala de aula. Eu preciso articulá-la, né, com outros pressupostos teóricos,
possibilitar diálogo com outras áreas do conhecimento, né? Eu acho que essa é uma grande diferença quando o linguista aplicado vai falar de ensino e quando o linguista vai falar de ensino, né? A gente transita por outras áreas e a gente não acredita que a linguística vai salvar o ensino, né? Então, vejam só, algumas abordagens, né, com as quais nós trabalhamos. A abordagem da educação científica, que é toda desenvolvida para o ensino de biologia, química e física. Eles partiram de um desafio que é comum à nossa área, que é aquela pergunta que o aluno faz sempre. Quem trabalha com estágio escuta talvez mais isso. Por que eu estou estudando isso? Para que serve isso? Essas mesmas perguntas eram feitas na biologia, na química e na física. Se vocês observarem, essas áreas desenvolveram muito no Brasil. Tem até uma área específica da CAPES, ensino de ciências, né? E eu acho que é um grande equívoco nós não nos visualizarmos lá dentro como ensino de ciências. Parece que nós não fazemos ciências nem somos cientistas, né? Então, partimos dessa área, dos estudos do letramento, teoria do desenvolvimento do Vygotsky, articulada ao Paulo Freire para trabalhar a noção de conscientização, né? Então, vai a noção de conscientização, uma abordagem sócio-histórica, né? Construtivista. A conscientização passa pela conscientização linguística e pela conscientização social, quando a gente traz também o Paulo Freire. E aí eu destaco, o uso exclusivo de teorias linguísticas não garante inovação no ensino de língua. A complexidade do espaço escolar demanda abordagens igualmente complexas, construída pelos viés da indisciplinaridade, né? Eu deixo isso aí bem claro. A metodologia, nós trabalhamos com o que a gente chama de pesquisa baseada em design. A gente chama, não, isso existe. Eu não conheço trabalhos aqui no Brasil, também não procuramos tanto, né, Kiara? Mas tem muitos trabalhos fora do país sobre isso. O enfoque aqui é para resolver uma questão da prática e para desenvolver abordagens teóricas, né? A nossa questão prática é o estudo da gramática. Veja que eu estou falando estudo, não estou falando ensino. E também, a nossa outra questão era desenvolver também essa abordagem da educação científica para o ensino de língua materna. Então, e aí tem outras características, né, que fazem com que nós situemos nosso trabalho nessa abordagem. Situa-se em um contexto educacional real. Então, esse trabalho foi todo desenvolvido com professoras da escola básica, né, tudo negociado com as professoras. Não foi a universidade que pensou e entregou o pacote feito para a professora, não. Nós produzimos juntos. Eu, particularmente, não acredito numa pesquisa que se pretende, de alguma forma, contribuir a avançar com as aulas de língua materna, com a escola básica, algo que não seja feito junto com as professoras, né, e os professores. Então, parte-se da prática. Focaliza-se o design e o teste de uma intervenção significativa. A intervenção foi feita de uma forma muito atropelada, porque nós passamos exatamente naquele período da Covid, né? Então, tudo que foi planejado para ser feito presencialmente teve que ser replanejado para fazer na modalidade virtual. Então, imaginem vocês, as professoras da escola básica, todas tendo que aprender vários pressupostos teóricos para desenvolver esse material didático e essa abordagem. Então, foi muito desafiador. E, assim, claro que eu não vou dizer que eu dei graças a Deus à Covid, né? Mas a Covid terminou nos ajudando, porque atrasou tudo, e as professoras puderam estudar, eu pude estudar também, né? Então, o universo encaminha as coisas, né, Maristela? Então, vamos lá. Envolve múltiplas interações em função dos diferentes participantes. Então, os participantes vão trazendo suas demandas, as escolas vão trazendo seus desafios. Cada escola que a gente trabalhava eram demandas e desafios diferentes, né? Envolve parcerias colaborativas entre pesquisador e agente da prática profissional, né, que é o professor. E tem outras características, a última que impacta-se de forma prática o fazer laboral efetivo. Hoje, gente, eu diria que isso aqui foi um grande piloto. A partir do ano que vem, eu pretendo fazer essa pesquisa aqui, tentar implantar novamente com os professores, na prática, né? Numa prática não, no presencial, na escola, com novas professoras, porque também tem outra coisa que ajudou bastante. Todas essas professoras passaram pelo mestrado profissional em letras e são doutorandas em um programa cujo enfoque é ensino de língua, né? Então, assim, as teses delas estão sendo desenvolvidas e uma dissertação foi
defendida e uma tese vai ser defendida agora e as outras estão em andamento em cima desse projeto, dentro desse projeto aqui. Tá? As equipes envolvem principalmente duas instituições, o Instituto Federal, que é onde a professora Kiara trabalha, e a Universidade Federal do Tocantins. Então, foram muitas reuniões online virtuais para estudar a teoria, para produzir o material didático, para reproduzir, redesenhar, muita tensão, muito conflito, né? Porque as professoras estavam sempre pensando, será que vai funcionar com o meu aluno? Mas isso não vai funcionar com o meu aluno. Não podemos fazer isso, então vamos refazer. Cada uma pensando, né, no seu aluno, na sua escola. E que escola é essa? É bom deixar bem claro. Eu estou falando de escolas no norte do Brasil, no Tocantins e no estado do Pará, né? E no interior do Tocantins e no interior do Pará. Então, os desafios, às vezes, são bem diferenciados. Vocês conhecem que o Brasil é bem diverso, né? Nós temos alunos no 9º ano que não conhecem nem as vogais. Tá? Essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que colocar o pé no chão, né? Então, o desafio é grande. Esses alunos era para nós termos começado com eles no 7º ano e desenvolvemos no 9º ano, por causa da pandemia. Agora, o 9º ano, o que equivale ao 7º? Porque os 2 anos não foram efetivamente realizados, né? A fundamentação teórica, né? Só para passar rapidinho. Nós temos a concepção da alfabetização científica, que é mais um metaconhecimento sobre pesquisa, né? É um falar sobre pesquisa de uma forma mais técnica, os procedimentos de fazer pesquisa. Então, enquanto docente universitário, as professoras da escola básica, nós estávamos passando, de alguma forma, por esse processo de educação científica. Eu, no sentido muito mais assim, de negociar e saber trabalhar com as professoras, ceder, né? É difícil. Eu digo que sim, as instituições de fomento, CNPq, por exemplo, elas estão pedindo muitos projetos colaborativos, interinstitucionais. E por mais que a linguística aplicada seja uma área interdisciplinar, eu digo que a gente ainda não sabe trabalhar muito dessa forma. Não sabemos. É conflito, mas conflito quando junta. O projeto sai, né? Agora, daqui para frente, é um grande desafio. Então, nós estávamos num processo de educação científica. O letramento científico corresponde ao discernimento para participar de interações cotidianas envolvendo saberes e discursos em torno da ciência. Então, eles se envolvem em práticas mais formais lá na alfabetização, mas esses conhecimentos precisam ser mobilizados, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, veja, quando a gente vai trabalhar com a gramática, nós não estávamos pensando para o aluno aprender sistêmico funcional. Era para desenvolver o letramento dos alunos, mais especificamente o letramento científico. Só que, ao desenvolver o letramento científico, eu também estou desenvolvendo outras práticas, né, familiarizando os alunos com outros eventos de letramento de outros campos ou esferas do conhecimento, do domínio do conhecimento. Tá? O escopo investigativo. Nessa abordagem da educação científica, nós desenvolvemos vários enfoques dessa abordagem dentro da linguística aplicada. 2 foram os nossos principais. O aprimoramento da educação linguística de estudantes da escola básica. Então, eu acredito que essa abordagem ela é um caminho possível, porque existem vários caminhos, um caminho possível para implementarmos aquilo que nós conhecemos como análise linguística, tá? Que é um grande desafio. É um grande desafio, né? Vocês sabem, trabalhar com gramática na sala de aula, pensando, né, não a gramática pela gramática. Por que eu vou dar aula de gramática? Porque é importante, porque ele precisa saber, é um saber necessário. Para além disso, né? Eu estou pensando para além disso. Então, a abordagem da educação científica, ela contribui, e aí eu estou pensando já nos resultados que nós tivemos no projeto, e o fortalecimento da formação de professores como produtores de saberes, que é um pouco do que o professor falou pela manhã aqui, né? O professor se vê como alguém que está sempre olhando para a sua prática e tentando aprimorá-la, tentando inová-la, né? Tendo segurança, confiança, sair desse lugar de esperar da universidade, né? E transitar, tanto a universidade e a escola, como o professor e a escola, né? Então, tem essa abordagem. E tem outras abordagens, os discursos envolvendo a ciência, né? Meta-investigações sobre as pesquisas na linguística aplicada, essas pesquisas interinstitucionais, né? Pensar nas tensões, nos conflitos, quando se pretende trabalhar nesses projetos, nesses grandes projetos.
Bem, esses foram os materiais produzidos nesse projeto, que estão no LabGram, que a Chiara vai mostrar mais à frente. Quais foram os materiais? A unidade didática, nós trabalhamos com um modelo próprio de unidade didática. Produzimos textos didáticos, porque, vejam só, para se fazer ciência, a gente precisa ter fundamentação teórica. E na nossa área, até algo até para a gente pensar, nós não temos materiais teóricos, entre aspas, para que os alunos leiam e fundamentem suas pesquisas, acessíveis aos alunos. São pouquíssimos. Isso tem a ver com divulgação científica. Quem fez um pouco, talvez, eu acho que é o Marcos Banho, né? Conseguiu fazer um pouco disso. Mas isso é um grande desafio. Nós não temos esse material. Então, nós produzimos esses textos didáticos, foram 53 textos didáticos. Por isso que, quando terminamos de produzir esse material, um tombou para um lado, outro tombou para o outro. Porque, durante o processo, a gente não tinha noção do processo. Ao final, nós vimos o resultado, né? Mas estamos aqui. Vídeos didáticos. Para cada texto didático, as professoras produziram um vídeo didático, que era uma forma de retextualizar esse gênero para tornar mais acessível. Porque alguns alunos vão aprender mais, nas entrevistas eles dizem, eu gosto mais do texto didático, porque eu sou mais de ficar lá concentrado lendo. O outro diz, não, eu prefiro o vídeo, né? Então, os 53 vídeos estão lá. Fizemos 13 jogos digitais, com suas versões analógicas também. E aí, dentro desse... É um grande laboratório, né? Então, os alunos fazem... Eles desenvolvem uma pesquisa sobre a língua portuguesa, eles geram um acervo que vai ser investigado por eles depois, eles vão fazer um recorte desse acervo, e esse acervo é disponibilizado no LabGram. Então, como é o nome do gênero que era que vocês produziram? Autorretrato. Eles produziram autorretrato, pensando no futuro deles. E depois eles se debruçaram em aspectos gramaticais desses autorretratos. Tá? Então, aqui são os acervos. Aí tem um espaço nesse laboratório que são as feiras científicas, né, onde os alunos vão divulgar o resultado das suas pesquisas. Então, vocês conseguem baixar lá o banner da pesquisa que eles fizeram. Vocês conseguem visualizar o vídeo, eles apresentando as suas pesquisas. Gente, assim, é muito gratificante vocês verem os alunos falando de gramática, assim, tranquilamente, pensando sobre a língua, como a gente faz, né? Eles conseguiram fazer isso, e ainda mais alunos, quando a gente olha para trás e visualiza o histórico, né? E aí tem a seção dos cientistas notáveis, que são uma tese de uma aluna minha, que é de onde veio aquele vídeo da Leila Bárbara, que vocês viram aqui. E a semana que vem nós vamos liberar o vídeo da Antonieta Celani. Aqui foi uma negociação com as professoras. Aqui eu acho que é o ponto mais polêmico para alguns sistemicistas, né? Que é a adaptação das nomenclaturas. Porque as professoras, logo de início, disseram: isso não vai dar certo. Esses nomes não vão funcionar. Primeiro que eu não sei. E são muitos nomes, os alunos também não vão aprender. Tá, então o que é que nós podemos fazer? Então nós tentamos conciliar as nomenclaturas da gramática tradicional, que a professora, todas essas professoras eram gramatiqueiras, né? Eu acho que foi até uma sorte, porque a gente tem uma geração mais nova que parece que está saindo da graduação sem saber a gramática, né? Eu tenho essa impressão, vocês concordam? E aí, as professoras, nós fomos negociar. E aí nós partimos, por exemplo, dos processos, né? Porque esse conhecimento as professoras tinham. Os alunos também, às vezes, ouviram o galo cantar e não sabiam onde, né? Um nome assim, verbo, né? Aí, então, criamos o verbo do agir, o verbo do pensar, o verbo do descrever, o verbo do comportar, o verbo do existir. E aí, nessas orações que tinham esses verbos, consequentemente, nós tínhamos o substantivo do pensar, o substantivo do descrever, e por aí vai. As orações do descrever, as orações do pensar, e aí fomos, né? Então, isso são os textos didáticos. Cada texto didático era uma nomenclatura dessa que nós trabalhávamos com os alunos. Tá? E utilizamos as cores. Para cada nomenclatura, tínhamos as cores para facilitar a compreensão, a apreensão dos alunos. Isso daqui eu não vou me deter, mas fica para vocês buscarem depois, né? Os critérios de seleção terminológica, né? Por exemplo, esse autor, que é o Barry, ele fala da aprendibilidade. Então, os estudantes compreendem e utilizam termos adquiridos de forma semelhante à aquisição do vocabulário ordinário, a extensão do termo, a dificuldade de registro ortográfico e de pronúncia, número constituinte de palavras, estrutura morfológica, confusabilidade. Então, assim, esses termos, né, eles são de fácil aprendizado, né?
A precisão, são termos precisos, eles usam um termo que não é muito legal, mas está aqui, ele fala, são termos transparentes ou são opacos, né? Ou seja, quando a gente utiliza esse nome diz alguma coisa sobre o sentido, por exemplo, sobre a função, né? É para a gente escolher esses termos. Vem a familiaridade, né? Colocar na balança entre os termos, vale a pena colocar de lado as terminologias que ele já tem e trazer uma terminologia nova, né? Vale a pena o tempo que vai ser necessário para essa assimilação, ou é melhor negociar, né? Sorry. Aqui, validade teórica. Aqui, talvez, vocês que não concordem tenham um argumento para discutir, né? A validade teórica. Mas tem um pressuposto teórico, Wagner, subjacente. Não, beleza, tem, mas os termos que nós utilizamos, eles trazem, e os alunos percebiam muito bem, né? Vocês vão ver no vídeo que a Chiara vai mostrar, quando o aluno faz essa reflexão sobre os verbos, quando ele diz assim, o verbo geralmente é isso, mas agora eu sei que o verbo pode ser isso. Sistematicidade, né? Então, essa terminologia se desdobra em subterminologias. Utilidade e produtividade, tá? Beleza. Aí aqui é o jogo que eu vou mostrar para vocês, desses 13 jogos que foram produzidos. Isso aqui foi de uma dissertação de um aluno nosso. Esses jogos, o que caracterizam esses jogos, né? Eles são jogos temáticos, eles têm essa narrativa. Tudo produzido, gente, nas reuniões online, né? E foi muito difícil, porque tinha que conciliar a equipe de... Aí onde está o angu, né? A equipe da linguística aplicada e a equipe da informática. A informática era assim, vocês são os clientes, vocês dizem o que querem e nós produzimos. Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos que eles pensassem junto com a gente. Né? Então, assim, foi muita atenção. Produzimos até um artigo sobre a tensão entre as equipes. Está publicado na revista... cada movimento um flash. A revista Lei Escola, da Universidade Federal de Campina Grande. Está lá, vocês procuram, se quiserem ler. Então, narrativa... os jogos têm uma narrativa, eles precisam ter um desafio, né? Os alunos precisam ser desafiados. Autoexplicação tem que ser aquela coisa assim, que ele não precisa ler muito. Ele bate o olho e ele entende e ele joga, né? Movimento tem que ser algo, né, dinâmico, muito dinâmico. E aí, gente, era só assim, abacaxi para descascar, porque tinha a questão da tecnologia possível para produzir o jogo. Né? Tinha uma equipe programando, mas era uma equipe lenta demais, ia atrasar tudo. Aí a gente teve que terceirizar, né, para uma outra pessoa, para fazer com uma tecnologia que não era muito desenvolvida, mas foi o que nós tínhamos naquele momento, né, e funcionou. E aí a multimodalidade, então são jogos que trazem textos verbais, não verbais, oralidade, né, efeitos sonoros diversos, né, fizemos o que foi possível e aqui está, né. Então assim, esse movimento, eu quero ver a instrução rapidinho, então como jogar? Ele clica aqui e aparece o como jogar. Gente, tudo narrado pelas professoras. As professoras, quando você clica, você pode escutar, né? Então está lá a explicação. Quando o aluno erra, vem a mensagem do erro lá. Aqui, cada fase desse jogo das fábulas é uma fábula diferente e é um processo que está sendo trabalhado. É o verbo do pensar, a outra fase é o verbo do agir, é o verbo do comportar, né? Então, eles vão avançando nessas fases. O movimento, ele clica aqui nessa imagem, que é para ajudar a lembrá-la, porque eles precisam ler e entender a fábula para poder montar as orações, né? E aí ele clica aqui, aumenta a imagem, que é uma pista para eles produzirem, né, as orações. Eu quero levar isso depois, como eu trabalho na pedagogia, eu quero levar isso depois para a alfabetização, né? Porque eu digo que na alfabetização as pessoas pensam que língua é só letra, som e no máximo palavra. Né? Parece que não se constrói a sintaxe no processo de alfabetização. Beleza. Então, aqui está um exemplo, né, assim, já quase preenchido, né, e as cores, e eles vão preenchendo. Gente, vocês verem esses meninos jogando, está filmado. É muito legal. Sabe aquela coisa que a gente estudava? Atividade epilinguística, atividade metalinguística? Você vê isso na prática, os alunos pensando. Né? E eles precisam mobilizar a nomenclatura, porque se faz ciência com terminologias, com categorias. Então, não pode abrir mão disso. Né? Então, eles fizeram isso daí.
Alguns termos, por exemplo, está só o verbo aqui, porque se a gente subclassificasse, ele já ia saber qual era o tipo do processo que estava sendo trabalhado. Né? Beleza, Kiara, vamos lá. Kiara vai ler essa transcrição rapidinho. Essa transcrição aqui é no final do jogo. Isso aqui é só para vocês verem, gente. Essa professora aqui era uma das que resistia muito, dizia que não ia dar certo. E, gente, olha, é super interessante, porque assim, as professoras produziram um bocado de material e, na hora de colocar em prática, elas davam 5 passos para trás, para aquela prática que já estava corporificada. Né? Aí, não, mas vamos avançar. E aqui vocês vão ver que a professora ainda fica focando na nomenclatura. Ainda, porque o ideal seria que ela pegasse esses nomes que ela está trabalhando com os alunos no momento do jogo e articulasse com a compreensão da fábula. O papel dos processos comportamentais nessa fábula do Peru Curioso, é? Peru Medroso. Peru Medroso. Kiara, por favor. Ok. Então, só uma perguntinha. Olha, pode colocar adormeceu, porque aí, se tiver tudo certinho, já vai fechar aí o jogo. Deixa só eu perguntar para vocês. Tremia, a professora tonteou-se, falando. assustou-se, adormeceu e morreu. É uma ação mental? É uma ação involuntária? É uma ação física? Tremia. Acho que é uma ação involuntária. Olha aí para os verbos. Tonteou-se. Tonteou-se. Tremia é uma ação involuntária, que a gente não... Olha aí para esses verbos, se eles são tonteou. Pode ser também. Em que grupo eles estão? É do agir, do pensar ou do... Tá certo, tonteou-se também. Adormeceu e morreu também é uma ação involuntária. Então, qual é o grupo aí aqui desses verbos? Que grupo é esse? Do agir, do pensar, do comportar. Do comportar, nota 10, é isso. Gente, vocês lembram que nós fizemos até uma atividade como essa, não é? Com a Kiara. Então, vejam, gente, a professora continua... Veja, esses processos são extremamente importantes para ver o comportamento do Peru, né, que vai morrer. Mas ela não volta, né, para pensar sobre isso daí. E aí, mas é nessa, né, no avanço... Vamos lá. Quer que eu passe? Estou voltando todo dia. Deixa eu passar. Tá cheio. Pronto. Vá, Kiara, por favor. Gente, isso aqui, Milton Santos, é porque isso é um artigo, a gente fez uma homenagem a cientistas brasileiros negros, tá? Substituindo o nome dos alunos por cientistas negros do Brasil. Por favor, Kiara. Isso daqui, Kiara, só um momentinho. Gente, isso daqui, vejam, isso aqui é o questionário, para vocês verem o resultado, tá? Esse é o questionário que foi aplicado antes e no final do projeto. Olha o que esse é um dos alunos mais enrolados, tá? Mas os outros não fazem muito diferente, não. Olha o resultado, a resposta dele, quando a professora pergunta, você já ouviu falar em gramática? O que é gramática para você? No início do projeto. Olha o que ele responde. Outra pergunta, ela não é para testar seus conhecimentos, é o que você sabe com base na sua experiência também, tá bom? Para você, o que é gramática? Milton, o que é gramática? Na sua visão, você já ouviu essa palavra alguma vez na escola? Para você, o que é? Como você diria que é gramática? Mas eu não diria. Não diria. Não. Não, você nunca ouviu falar nessa palavra? Sim, já, mas creio que estudei há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Professora, aí ficou difícil. Eu posso dar uma sugestão de que eu estou imaginando que eu pedi uma sugestão para a gente trabalhar, né? Aí ele está falando isso. Porque eu não sei se é realmente isso. Eu espero que eu também tenho certeza que não vai ser isso. Mas é algo relacionado à história do tipo HQ em um livro, sei lá. Olha, a hipótese dele do que é gramática tem a ver com HQ. Sabe por que isso? Depois ele explica à professora no decorrer da transcrição. Porque no livro didático dele, muita coisa de gramática é trabalhada com tirinhas. Então, gramática para ele era tirinhas, HQ. Né? Kiara, aí depois do projeto concluído, vamos lá, Kiara. Meu Deus, olha, quero dizer uma coisinha. Se minha resposta não for o que Kiara, você... só um momentinho. Olha a preocupação do aluno a não decepcionar as professoras.
Vai, Kiara. Olha, quero dizer uma coisinha. Se minha resposta não for o que você está esperando, não é culpa de vocês. E nem nada. É porque eu aprendi muita coisa durante isso. Mas, é um conjunto de regras que pode ditar como a estrutura de um texto funciona para que ele seja compreensível. Essa é a base de uma coisa bem mais resumida do que a gramática. O que é gramática? Eu sei. Olha, você falou uma palavra ilegal, regras. Eu queria que você dissesse que regras são essas que você está se referindo. E depende, né? Se o texto é formal ou informal. Mas eu quero dizer assim, são regras de certo ou errado, ou regras de funcionamento. Funcionamento. Até porque não existe certo ou errado, existe adequado e inadequação. Então, qual é o papel e a função da gramática na sua vida? O que ela vai te ajudar? Nossa, em tudo, porque praticamente tudo é linguagem. Em todo canto, em todo lugar. A gramática, infelizmente, eu não sei se eu diria infelizmente ou felizmente, mas dependendo de cada situação, e principalmente nesse meio acadêmico e coisa de trabalho, toda coisa que vamos precisar é a formal, entendeu? Então, a gramática faz a gente compreender muito bem o posicionamento das coisas e onde usá-las. Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Ele perguntou, travou? Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. E justamente, e por tudo ser linguagem, a gramática é a que vai estar com o pé inicial para tudo. Sabe o que vai te dar uma base de compreensão e de mundo, eu diria. Viram que diferença? Não é? Gente, é impressionante como esses alunos reconceptualizaram, né, essas gramática. E uma outra coisa também é isso aqui, não. Aqui, é ciência. O que é ciência? No geral, ciência era alguma coisa envolvendo uma descoberta, uma vacina, uma coisa assim, bem longe, né? No geral, era isso. O que diz uma coisa ainda assim diferente é esse aluno aqui. Olha o que é que ele diz. A outra pergunta, essa também é pessoal. Isso é antes do projeto. Isso. Tá, Milton? O que você acha, né? É o que você compreende. Eu tinha que dar esse contexto, gente, senão eles achavam que eu estava testando eles. O que você compreende por ciência? Quando vem a palavra ciência na sua cabeça, o que você entende? Não é a resposta certa que eu estou querendo ver o que você entende. Até porque eu não ia saber dar ela, né? Olha, assim, eu sempre, nossa, eu vou uma coisa pessoal aqui. Exemplo, eu tenho uma coisa que, tipo, eu sempre coloco ciência acima de tudo, não em certas coisas, do tipo, bora se dizer que ciência para mim como é que eu posso explicar, gente? Gente, sem palavras, sem reação. Pera, nas suas palavras é o quê? Nas suas palavras é o quê? Quando vem a palavra ciência na sua cabeça, o que que vem à mente? Primeiro, algo necessário. Porque, assim, gente, bora fingir que não existe a ciência. Um exemplo para o que nós estamos passando agora. Qual outro meio nós iríamos usar? Sobrenatural? Crença? É a Covid que ele está se referindo. Muito bem, exatamente. Eu tenho uma que eu consigo. Eu tenho muita crença em certas coisas. Mas aí, gente, me subornam, acho que ele quer dizer me subestimam. Demais falam que qualquer coisa é só crença, eu acredito em tal crença, tal Deus meu vai fazer tal coisa, assim, e de me misturar até a crença junto com a ciência, entendeu? E você concorda com isso? Não, isso me irrita. Por quê? Porque, assim, eu acho, exemplo, a chuva. Tem gente que chegou em mim e falou que tal pessoa lá em cima fez chover. Não, no meu caso, já é o que a ciência mostra, entendeu? Então, esse é o aluno que consegue desenvolver mais, antes do projeto, o que é ciência. Então, ele mobiliza aquela discussão toda que também estava rolando na Covid, né? Ciência, não é? Acredita, não acredita. Então, ele envolve a religião, as crenças, né? E aí, vamos ver o que ele diz agora, no final do projeto. Uma coisa que eu descobri que foi um boom, foi que vocês quebraram a barreira que tinha em mim sobre esse negócio de ciência. Quando falou que iríamos fazer uma pesquisa científica da linguagem, fiquei tipo, quê? Como assim? Pois na minha cabeça infantil ainda tinha aquele negócio
do carinha de cabelo bagunçado, aquele branquelo, estadunidense e tudo mais, com aqueles vidros e tal. Mas sobre ciência, eu digo que é uma área que abrange basicamente tudo, que pode ser estudada, experimental. Tem o exemplo das linguagens também. Viram aí como mudou? E isso é muito gratificante, gente, porque essas crianças, elas vão ser adultos amanhã e não vão ser mais os adultos que nós temos hoje, que não sabem nem o que é linguística, o que é linguística aplicada. Né? As pessoas que você fez doutorado em linguística, mas o que é isso? É uma área muito desconhecida ainda, e a gente tem um trabalho muito grande, né, eu acho principalmente a linguística aplicada, para divulgar o que a gente faz, para aproximar o nosso trabalho da sociedade. Eu acho que esses alunos, pelo menos, né, que participaram desse projeto, eles conseguiram ampliar bastante a concepção de ciência, e esse era um dos objetivos do edital do governo federal. Aí aqui as considerações finais, antes de mostrar o vídeo final, é o seguinte: a interação entre as comunidades escolar e universitária se mostrou produtiva pelo fato de as pessoas envolvidas experienciarem processos colaborativos de produção do conhecimento. Isso se desdobrou em ganhos imediatos, a exemplo, produção colaborativa e ganhos para todos os envolvidos, da visibilização por parte das professoras da prática científica pulsante no próprio local de trabalho, onde diariamente se precisa construir a inovação do ensino e de língua materna. Gente, tem uma professora que ela era desconfiada do projeto, estava dentro, mas me desconfiada. No final, quando ela começou a fazer as entrevistas finais, que ela via a resposta dos alunos, ela ficou mais empolgada que os alunos. Sabe, você vê, sabe quando você não acredita e você vai fazer a entrevista e aquilo que o orientador estava dizendo, e a pessoa diz, nossa, funcionou? Né? A empolgação, assim, digo, gente, olha aí, finalmente a ficha caiu no momento final. Vamos lá. Transformação de representações equivocadas, especialmente de gramática, ciência de pesquisa, compartilhada por estudantes colaboradores, resultando de uma tradição ineficiente do ensino. Gente, pesquisa para eles só respondem uma coisa: copiar da internet. Isso que é pesquisa para eles. E eles não associam pesquisa à ciência. Eles dizem, ciência é isso. Aí, e pesquisa? Não tem nada a ver com ciência que ele acabou de dizer. É buscar na internet. O máximo é assim, é quando o professor passa um tema que a gente tem que pegar na internet, copiar e entregar no outro dia. Isso é pesquisa. Aqui tem uma homenagem à Leila Bárbara, isso é a caricatura da Leila, lá no vídeo que está no nosso Labgram. E aí os jogos colocaram os estudantes em situações educativas de experimentação da reflexão com e sobre a gramática da língua materna, que isso é muito difícil. Eu sou professor da pedagogia, eu trabalho com a disciplina de alfabetização e letramento, e meu grande desafio é trabalhar, porque assim, hoje em alfabetização, o que a gente tem de mais significativo é o trabalho com a conscientização. Né? Nós fomos alfabetizados, provavelmente vocês também, né? Memorizando, repetindo. E hoje os alunos, as crianças aprendem pensando sobre como a língua funciona. É tudo consciente, refletindo. Aí sabe o que os alunos viram para mim e dizem, professor, alfabetiza a gente primeiro antes? Porque eles têm dificuldade de pensar sobre como a língua funciona. Eu digo para ele, a alfabetização não é só para ensinar a ler e escrever. Né? É para a vida toda, porque ajuda você a pensar, a refletir, a perguntar. Né? Eu acho que os alunos que estão saindo dessas escolas, que já estão trabalhando nessa perspectiva, eles não vão chegar como esses alunos chegaram, nem como nós chegamos. Né? Então, esse é um grande desafio. Esses alunos começaram a fazer essa reflexão com e sobre a gramática da língua materna. Prática até então desconhecida dos referidos colaboradores, conforme comumente observável em escolas brasileiras. A ênfase dada aos sentidos produzidos, a partir de escolhas lexicogramaticais, com auxílio da gramática sistêmica funcional, foi extremamente relevante para proporcionar posturas mais sustentáveis dos estudos diante dos textos. Né? Então, assim, os alunos realmente percebiam que, ao olhar para aquela categoria e lembrar da nomenclatura, eles lembravam também do sentido que estava sendo produzido naquele texto. Vocês vão ver no vídeo. A experimentação dessa prática se faz necessária numa abordagem da educação científica, que trabalha com situações de investigação sobre a língua, as quais são efetivas atividades de análise linguística, quando também se empregam terminologias conforme característico do trabalho científico. Então, assim, justifica-se o trabalho com a nomenclatura por causa da abordagem. A Chiara vai colocar o vídeo para a gente.
Está aqui, gente. Esse é o Labigram. Volta no início, Kiara, só e entra de novo para eles verem. Ó, esse é o Labigram, tá? O laboratório virtual de gramática. Aí tem a biblioteca, não precisa abrir. Não, porque nós gostamos muito tempo. Tem a biblioteca. A gente é tudo temático com o Monteiro Lobato, tá? Porque a gente estava com problemas de direitos autorais. Então a gente explorou muitas obras de Monteiro Lobato e depois pegamos materiais de gêneros diversos que não tinham direitos autorais. Videoteca, jogos digitais, jogos analógicos, cientistas notáveis, acervo do português, que é os alunos geram os acervos. Clica aí, Kiara, só para eles verem. Esse daqui, ó, essa turma daqui, ó, Escola Estadual Professor Diocleciano Alves, do Pará. Aqui estão os alunos com os... Como é o nome do gênero que eu esqueci? Autorretratos, que eles produziram, reescreveram, aquela luta toda, estão aqui. Aí eles iam baixando, analisando, pegavam o texto dos colegas, que era o banco de dados, e iam analisando determinados aspectos gramaticais. Aí vamos lá, para a feira científica. Aqui, vamos ver esse primeiro aqui. Ó, se vocês acessarem, tem o banner. Vai, Clara, por favor. Tem um banner aqui embaixo, que eles apresentaram. E o vídeo aqui em cima. Clica no vídeo para a gente. O banner deles aí está atrás também. Olá, meu nome é Carlos Eduardo Monteiro. Meu nome é Jefferson Gomes. Somos alunos da Escola Teodoro Alves Moreira, na cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Estamos fazendo parte de um projeto de ciência na escola, na orientação das professoras Andréa Fidelis e Kiara Antonella. Nosso trabalho é uma pesquisa científica na área da linguagem. Apresenta uma análise gramatical de textos autorretratos produzidos por nós e nossos colegas de turma. Esses textos descrevem características e planos futuros de cada um dos autores. E pretendo seguir isso como profissão. No meu futuro, pretendo ser dentista. Cursos de informática. No total, foram produzidos 22 autorretratos, tematizando projetos de vida de cada um dos alunos. Com essa pesquisa, nosso objetivo é identificar os verbos pensar frequentes em textos autorretratos e interpretar o sentido de cada um dos verbos identificados. E como que você interpreta o uso desses verbos aí nesse parágrafo? Que eu tenho planos para o futuro. A sequência e estrutura dos nossos textos foram apresentação, carreira futura e motivações, pontos positivos e de melhoria e contribuições para um mundo melhor. As gramáticas tradicionais definem verbos como ação, estado, fato ou fenômeno. Por serem definições muito gerais, não apresentam possibilidades específicas de interpretação em textos como o autorretrato, com bastantes verbos do pensar. Verbos do pensar são ações que se passam na mente, diferentemente das ações físicas. Elas apresentam sentidos de cognição, emoção, percepção, desejo e podem aparecer em nossos textos falados ou escritos. Produzimos o autorretrato a partir do roteiro que tematizou o projeto de vida. Depois dos textos reescritos pelos nossos colegas, postados no acervo de português no Labiram. A turma foi separada em equipes, o nosso ficou responsável por pesquisar os verbos do pensar mais frequentes nos autorretratos. Para a investigação, utilizamos dois tipos de tabela, separando de acordo os verbos nos sentidos indicados. Ao final, os dados foram coletados e transformados em gráficos, indicando as ações frequentes dos verbos nos autorretratos. Já nos resultados, foram encontrados 183 verbos do pensar, sendo que os verbos mais frequentes foram gostar, querer, pretender e aprender, entre outros. Como os autores abordaram o tema projeto de vida, esses verbos ajudaram eles a relatar seus planos para o futuro. Outros verbos que apareceram com menos frequências foram decidir, resolver, admirar, imaginar e persistir, mostrando que os autores ainda não pensaram onde estão pensando seus planos para o futuro. Finalizamos por aqui a apresentação da nossa pesquisa. Caso você tenha se interessado pelos verbos e suas soluções nos textos, basta explorar mais o nosso centro digital aqui no Labigram, onde vocês encontrarão o nosso trabalho e também o trabalho dos nossos colegas de turma. Obrigado! Kiara. O que eu achei mais interessante nesse trabalho, gente, foi um dos alunos, ao final do processo, ele dizia assim, tinha como vocês falarem para as professoras, né? Eu não era da escola, né? E a professora também, ela estava a gente estava fazendo a intervenção numa outra sala de colega. O aluno, tem como vocês falarem para as outras professoras trabalharem isso que vocês trabalharam conosco?
Ele falou, um aluno falou assim para a gente. Quer dizer, ele viu sentido na abordagem trabalhada. Então, foi muito gratificante ouvir esses depoimentos deles. A escola também passou por alguns problemas, né? A complexidade, né? Mudou, de repente ficou em tempo integral. Então, teve alguns tumultos no processo. E aí a gente dava aula para eles no 9º ano, aí eles foram para o ensino médio, já eram outras professoras. Aí tinha como vocês falarem para as professoras fazerem isso com a gente também, dar sequência, tipo isso, entendeu? Então, eu achei muito interessante essa percepção deles, né? É isso, gente. Obrigado. Obrigado, professor Wagner. Obrigado, professora Chiara. Antes de passar para as perguntas, só queria dar um aviso e um pedido, na verdade. Se é de alguém daqui, um carro Honda da placa de São Paulo, com a placa DWH 3032. É de alguém daqui? Que está aqui no evento? Não tem nada de errado, tá, gente? Só pode falar, tá tudo certo, ninguém vai poder já fazer nada. Só pedir um favor, na verdade. É de alguém daqui? Não? Então tá bom. É que está precisando que tire o carro de lá para a gente fazer um serviço de guincho lá depois. Não do carro, do outro carro. Não fiquem preocupados, mas... Está fechando um carro que precisa ser guinchado. Então, caso seja de alguém daqui e esteja com vergonha de falar, só peço a gentileza de ir lá para ajudar a pessoa do outro carro que está precisando. Bom, agora abrimos as perguntas. Quem quiser, tiver alguma pergunta, algum comentário, é só levantar a mão que a Vivian vai levar o microfone até vocês. Aqui, Vivian. Lá atrás. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. É muito gratificante a gente sair do nosso trabalho diário em sala de aula e ver que ainda tem gente dedicada a explorar coisas novas, a produzir coisas novas, com esse empuxo que dá para a gente continuar mais um dia, ter a esperança de que a gente vai encontrar melhores soluções. Pensando nisso e pensando principalmente no vídeo, eu vi bastante potencial para multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, quando eles fizeram os gráficos, por exemplo, ou também quando eles fizeram a apresentação, a produção ali do vídeo, teve bastante de uma performance artística ali, como se portar, como fazer essa apresentação. Então, eu queria saber se isso foi operado ao longo, ou se vocês acham que haveria a possibilidade de integrar esse projeto a outras disciplinas, ou se foi algo mais orgânico, no sentido de os alunos foram pegando o que eles viam e foram juntando sozinhos. Eu vou deixar a Chiara responder essa parte final, só o início eu vou responder. O edital do governo federal dizia que tinha que ser projetos intervenções interdisciplinares. As disciplinas escolares ou os componentes curriculares precisavam trabalhar juntos. Aí eu argumentei assim no projeto. Nós optamos por fazer um projeto disciplinar, porque todas as vezes que língua portuguesa entra para trabalhar a ciência com outros componentes curriculares, língua portuguesa só entra como, vamos dizer assim, prima pobre, né? Que vai lá só para corrigir texto dos alunos, e a ciência, a pesquisa é feita na área de ciências naturais, na área de química, na área de biologia. Nas feiras científicas, quando vocês entram nas escolas, dificilmente vocês vão ver uma pesquisa efetiva na área de língua, né? E muitas vezes é o professor de inglês, professor de espanhol, professor de português, orientando pesquisas de outras áreas. É de matar. Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Tem um projeto que a gente fez de um documentário com alunos de licenciatura. Gente, quando nós perguntávamos a alunos das licenciaturas de Química, Física e Biologia, qual a contribuição da sua área de formação, contribuição científica, eles davam um show, explicavam. Tem um aluno de Química que ele chegou até no mercado municipal da cidade explicando que aquilo ali era fazer ciência, aqueles remédios que eram produzidos. Quando você perguntava para o aluno de Letras,
Cadê a resposta? Eu digo, gente, será que os alunos não conseguem perceber? O que eles estão estudando é fruto de uma pesquisa científica? Nem mesmo a linguística textual, que já bateu forte na escola, que está ali presente, que é mais palpável, será que eles não conseguem visualizar isso? Né? Então, assim, é sintomático. Então, assim, no projeto, então, eu argumentei isso. Olha, o projeto é disciplinar, porque nós queremos que a pesquisa seja feita na aula de língua portuguesa, e para que não haja risco, né, de a língua portuguesa ser auxiliar para outros componentes curriculares. Agora, com relação ao preparo dos alunos, a Chiara vai responder. Aí fizemos o inverso, né? Agora usamos as outras como cobaias para nos ajudar, né? Eu pedi o aluno para solicitar o professor de matemática, que ajudasse eles a fazer as tabelas, mesmo informalmente, sabe? Porque essa turma aqui, só para vocês terem uma ideia, eles implementaram o novo ensino médio. Então, eles tinham 20 disciplinas. 20 disciplinas durante o dia. Sabe? E que eram praticamente as mesmas disciplinas que eles tinham. Era português, mas com outro nome, entendeu? E aí eu disse, peça ajuda ao professor. Vocês estão aqui o dia inteiro na escola, né? Peçam ajuda ao professor de matemática, e eles podem ajudar. E, claro, eu supervisionando com a outra professora, que era da escola. Eu era de outro estado e auxiliava remotamente, né? E a professora ajudava os alunos, e, claro, eles ficam muito retraídos, a gente fica, né, em público, e principalmente quando liga as câmeras, então foi necessário, sim, fazer acostumá-los com a câmera, né, para que eles pudessem falar. Mas eles falaram até que se saíram bem, falando, eu te dizia assim, você tem que imaginar que você é um youtuber, e aí pronto, eles já baixavam o YouTube nele e eles falavam. Era o jeito, né? Então, a abordagem é a educação científica, mas as práticas que vão sendo desenvolvidas, né, são práticas diversas, né? Vai bater em outros domínios do conhecimento, né, em outras esferas de atuação, né? Respondemos? Tá. Mais alguém? É o Lucas? Rapaz, o Tocantins está fazendo história, viu? Um tocantinense aqui, 3 dois tocantinenses aqui, o outro lá, tem a Vilma ali, a Miliane aqui. O sertão vai virar mar. Esse palco nunca viu tanto tocantinense junto. Então, boa tarde. Professor Wagner, eu gostaria de saber como foi, em mais detalhes, essa adaptação da nomenclatura, essa junção entre a nomenclatura da gramática tradicional com a gramática, ou com a linguística sistêmico-funcional. Vocês fizeram uma reunião, tiveram alguns critérios para fazer essa junção? Olha, era sempre as professoras, nós estudávamos a sistêmico-funcional, tínhamos reuniões de estudar os textos, tudo em inglês, né? Estudando, beleza. E aí nós íamos produzir o material didático, e agora o que é que nós vamos utilizar? Olha, tem as interações lá, tem um artigo que vai sair analisando exatamente esse conflito da escolha das nomenclaturas. Tem uma professora que chega e diz assim, qualquer coisa tu me lembra, claro, diz assim, mas é melhor utilizar adjunto adverbial, adjunto nominal. Eu digo, minha filha, você não entendeu nada. Não entendeu nada, porque assim, como assim você está dizendo isso? É para trabalhar o sentido, né? Então, assim, foi resistência do início ao fim. Era na prática, fazendo. Faz o material. Não, mas aqui olha sua ênfase na nomenclatura, e a ênfase está caindo sobre a gramática tradicional. A ênfase no sentido. E outra coisa, esse gênero, né, é como se... Que categoria nós trabalhávamos no gênero? Tem escolhas gramaticais que são típicas daquele gênero, né? Então, por exemplo, tinha muito panfleto, né, da Covid, que nós trabalhávamos os verbos, que o panfleto usava como agir, né, na Covid. Então, nós trabalhávamos muito o verbo do agir, né, e alguns do comportar também. Porque o gênero trazia aquele tipo, né, de gramática, ele determinava as escolhas. Então, era sempre na prática as professoras visualizarem. E depois dos materiais produzidos, quando elas foram... Você viu a interação ali? Ela continua na ênfase naquilo ali, né? E assim foi muito difícil, porque eu não conseguia ficar lá junto com elas sempre, né? Era muito difícil, né? Mas assim, e outra coisa, elas tinham...
uma professora ela é muito segura, né? Ela estava no processo de educação científica. E eu dizia assim, vou botar na balança, eu vou aparecer, era online, né? Eu vou aparecer aqui ou eu fico de fora, senão a professora vai ter um colapso quando eu entrar ali na tela. Então eu preferia ficar, não aparecer. E depois eu assistia. Aí nós assistíamos e na outra reunião, na primeira aula, nós pegamos essa reunião, essa aula gravada e levamos para a reunião de todos, né? Para analisar, para que a outra equipe, na outra escola, já não cometesse as mesmas coisas, né? Então, assim, o processo de escolha da nomenclatura foi nesse testar e considerando os conhecimentos da professora. O meu aluno não vai conseguir fazer isso, né? E tem uma que diz assim, nessa transcrição, que a gente escuta muito isso dos professores universitários. Mas você não sabe o que é um aluno da escola. Né? Eles não dizem isso muito para a gente. Você não conhece. Aí eu até digo assim para elas, mas fulana, veja só. Os meus alunos da pedagogia, tem aluno que chama artigo de verbo. Então, assim, não é muito diferente. Né? E eu fui professor de estágio, por exemplo, por 10 anos. E eu era aquele professor de estágio que estava dentro da escola com os alunos. O tempo que eu passei na escola base, realmente, foi pouco tempo que eu passei na escola base. Elas têm muita experiência, são professoras com 10, 15 anos, alguns com um pouquinho menos, mas geralmente bem experientes, né? É outra geração. Mas é isso, Lucas, assim, é na prática. Tem que fazer na prática. Não adianta estar falando, não. Elas precisam sentir fazendo. Né? Assim como os alunos foram aprendendo nas metodologias ativas, as professoras aprenderam produzindo material, suando ali, né, labutando. E foi pior ainda na hora de fazer o digital, os jogos. Porque tinha coisa que tinha no analógico que a tecnologia não conseguia fazer o que a gente queria. Aí tinha que mexer no jogo, quase que virava outro jogo quando passar para o digital, por causa das limitações tecnológicas. Né? Então, é isso. Né? Mas, assim, tem muita coisa ainda para ajustar. A gente pretende reunir tudo isso num livro digital, disponibilizar esse material. Eu esqueci de dizer para vocês, eu fiquei muito feliz porque o município de Imperatriz, no Maranhão, tem uma professora que é formadora no município de Imperatriz, e eles usaram todo esse material na formação continuada. Né? Então, imagine você, um município utilizando esse material, né? E a gente até escreveu um artigo que foi publicado na revista Trabalhos em Linguística Aplicada aqui da Unicamp, em que as professoras, assim, a gente mostra a receptividade de muitas professoras. Se a gente tivesse esse material antes, a gente teria feito diferente, né? Quando a gente vai trabalhar os verbos modais. Aí tem uma outra que diz assim, olha, é tudo muito dinâmico, tudo muito bonito, mas na hora de vestibular tem que ter aula séria. Aí eu digo, gente, mas o que é aula séria para essa criatura, né? Mas, assim, eu entendo, é completamente compreensível, gente. É compreensível, são anos. E nós estamos falando de professoras gramatiqueiras. Não é no sentido pejorativo, não, tá? Porque eu sou gramatiqueira, eu sempre fui gramatiqueira. Por isso que eu vou e volto para a gramática. Faço um projeto lá longe e volto. Parece que não tem como escapar. Então, assim, é compreender, é conversar com as professoras, deixar as professoras falarem, né? E aprender com elas. Isso faz parte da abordagem da educação científica. Né? É construir conhecimento e ouvir aquele lado que normalmente é o mais frágil. Quando a gente está falando de educação científica, nós não estamos falando só de conhecimentos legitimados. Nós estamos falando de outros conhecimentos que não foram necessariamente produzidos nos lugares privilegiados, né? Mas que são conhecimentos viáveis. Né? Por isso que a gente dialoga com, por exemplo, o Ayrton Krenak, que fala dos saberes indígenas, né, para trazer para a educação científica. E as professoras, elas têm muitos saberes da prática dela. As professoras têm muito a nos ensinar. Né? Tem professor de escola básica aqui? Quem é professor de escola básica aqui? Você aqui. Vocês são do Instituto. Você é do Instituto, não? Não? Ali, aqui. Ainda são poucos. Né? Nós poderíamos ter muito mais professores aqui. Eu já vi essa sala aqui lotada de professores da escola básica nos colleges aqui, nos congressos de leitura da Unicamp. Né? Então, nós que trabalhamos com sistêmico funcional, temos um grande caminho aí pela frente para escutar os professores, fazer as adaptações necessárias e ver o que é possível utilizar. Pelo menos eu hoje estou acreditando nisso. Pode ser que amanhã eu acredite em outra coisa. Né? Olá, Wagner, tudo bom? Muito obrigado pela palestra, muito interessante. Muito obrigado, Kira, pelas colocações, sabia, muito legal, muito importante. Eu me lembro que mais ou menos um ano atrás, a gente estava numa mesa redonda,
em Campina Grande, não sei se você lembra, né? A gente estava discutindo exatamente essa questão do fazer científico como processo de ensino de línguas, né? Eu lembro que na época a gente teve uma discussão bastante profícua sobre como os nossos documentos oficiais, de maneira geral, não incentivam os processos de pesquisa como parte do ensino, né? E enquanto que outras áreas, principalmente ciências da terra, né, isso é muito forte, na verdade. Praticamente todo documento oficial incentiva processos de pesquisa e o próprio professor é formado a partir daí, né? Então, na verdade, é um comentário, meio pergunta. Eu quero saber até que ponto você e a Kyria acham que esse tipo de tradição que a gente tem, né, de não ensinar a pesquisa linguística como um processo de aprendizagem da própria língua, né, ou seja, a construção da sua própria metalinguagem, é uma barreira para esse tipo de proposta que vocês aqui nos trazem. A ausência nos documentos, né? É isso, e da tradição de uma maneira geral. Sim. Gente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Se não tiveram, leiam a BNCC de Ciências Naturais. Eu, com o meu olhar, claro, da linguística aplicada, né? Não com o olhar de um biólogo, que eu não sei como é que o biólogo vai ler aquilo ali, mas eu acho que ele vai ler positivo. Eu acho lindo a parte das ciências naturais. É pesquisa, só pesquisa, sabe? Assim, tem um fluxograma que eles colocam do processo de pesquisa. A proposta da BNCC de Ciências Naturais é toda em cima de produção. É tipo assim, você sabe, aquele conhecimento está produzido, né? Mas você não chega e repassa para o aluno. Não, você vai criar situações de aprendizado e vai construir aquilo ali para o aluno chegar ali, né? Então, assim, eu acho maravilhosa. Infelizmente, na área de língua portuguesa, por exemplo, eu não consigo identificar nada ali que incentive a pesquisa em nossa área. Há algo dito interdisciplinar, o português ajudando a outra área. E é lá que tem o campo de atuação de estudo e pesquisa, né? Eu acho que é esse o nome. Que tem lá, mas é sempre numa outra abordagem da educação científica. Muito boa a tua pergunta, que eu lembrei disso, Rodrigo. Por exemplo, em Portugal tem uma tradição muito forte na área de língua, ensino de língua, na educação científica, com letramento científico, mas o que é que eles fazem? Descrição dos gêneros da ciência. Não é pesquisar, é ensinar os gêneros da ciência. Entendeu? Aí você cai mais uma vez, você faz pesquisa lá, e a gente ensina os gêneros aqui. Né? Então, assim, na BNCC isso não aparece. Que eu acho lamentável, porque, como o Rodrigo falou, um documento oficial, ele cria também a demanda, né? Quando aparece ali, ele força a gente a trabalhar isso daí. Mas é sintomático. Claro que não vai aparecer. Onde é que se trabalha isso na formação inicial? Por que aparece tanto em ciências naturais? Porque isso é muito comum nessas áreas. Né? Qualquer professor... E outra, eles têm... Eu acho lamentável para a linguística aplicada, porque eles têm a educação matemática, eles têm o ensino de ciências. Essas áreas estão muito desenvolvidas em metodologias do ensino. Tem mestrado, doutorado nessas áreas. Né? E na nossa área ainda se vê como algo menor quando você tem um programa de ensino de ciências acadêmico. Eu lembro quando eu era coordenador de área, eu peguei uma briga com o coordenador da área, porque ele achava que programa de ensino tinha que ser só profissional, não podia ser acadêmico. Né? Depois eu fiquei amigo dele. Aí ele disse, Wagner, eu lembro quando você falou aquilo, era o Demerval, né? Eu digo porque a gente já contou essa história para ele, também já conta. Demerval e a Sandra. A Sandra disse assim, Demerval, quem é esse louco que está falando isso? Ele, deixa ele comigo. Né? Porque assim, eu enfrentei, porque, gente, como assim que não pode ter um programa acadêmico de doutorado com ensino de língua? É sempre visto como algo inferior, né? Como algo mais fácil. Mais fácil? A complexidade de uma sala de aula. Não se faz pesquisa em sala de aula dentro de uma disciplina só. São várias demandas que tem. Você precisa mobilizar muito conhecimento para tentar visualizar um flash daquele objeto de investigação de sala de aula. Né? É quase impossível, assim, é uma ousadia você dizer que está fazendo uma pesquisa interdisciplinar em sala de aula, porque é uma tentativa do complexo que não é complexo, que a gente sabe, mas é um esforço. Né, tentar vislumbrar por várias áreas. Então, falar dessa pergunta dele. Eu acho eu estou com esse desafio no meu campus, né? Eu estou num campus agrícola e a batalha é essa, sabe, da gente incentivar os próprios agrônomos, né, que não são professores raiz, vamos dizer assim, né? Eles não têm essa formação docente, eles são agrônomos que dão aula. Como eles vão desenvolver a pesquisa? Eu vejo que na própria área deles eles têm dificuldade em fazer isso,
né? E eu, que sou da área de linguagem, venho tentando, incentivando, pesquisar na área deles. É claro que eu uso a disciplina de linguagem para fazer pesquisa com os alunos. Então, é um desafio, e isso eu acho que é a tradição mesmo, né? O peso da tradição, o hábitos, né? Como diz o Bourdieu, né? Que pesa na hora ali e você não consegue. Então, tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo. E isso não é algo novo, gente. O Paulo Freire tem um texto do Paulo Freire, que ele foi chamado para uma reunião com professores de ciências. E lá ele chegou e disse assim, isso que vocês estão fazendo, a gente pode chamar de alfabetização científica. Lá atrás, década de 60. Né? E tem um livro lindíssimo de Paulo Freire, que eu deixo como sugestão para vocês, que tem a ver com agronomia, é Comunicação e Extensão. Ele vai falar exatamente dessa relação entre a universidade e os agrônomos, né? Os bacharéis, e o pequeno agricultor, as pessoas que não passaram pela universidade, mas desenvolveram o seu conhecimento e têm um saber a negociar, né? A confluência de saberes. Né? Ele vai chamar atenção para isso. Já estava chamando atenção, olha, vocês não podem chegar lá e sobrepor o saber de vocês àquelas pessoas que já estão fazendo assim. Né? Eu tenho uma experiência, só para finalizar, bem rápida, os meus ex-cunhados são da área de agronomia. E o pai sempre plantou. E eles aprenderam a usar uma estufa lá para os ovos, né, para chocar. E o pai dizia assim para eles, não faça isso que não vai dar certo, não faça que vai dar certo. E eles, se achando, né, bacharéis, medicina veterinária, zootecnia, cozinharam os ovos. Que o pai disse que não era para fazer daquele jeito. O pai que não terminou nem o ensino fundamental. Né? Então, por isso que eu gosto muito, eu estou meio que encantado por essa abordagem da educação científica, que é esse esforço, né, de escutar o outro lado e transitar para o outro lado. Né? Eu acho que é por aí. Agradecemos, professor Wagner e professora Chiara. Agradecemos a participação de vocês. Hoje foi um dia bem interessante de discussões sobre ensino. As 3 palestras circundaram essa área, né, de olhares diferentes, mas que se complementam de uma forma muito completa e prática também. Então, foi bem interessante a gente finalizar a tarde de hoje, dessas palestras, com essa perspectiva e uma provocação, né, para a gente se questionar enquanto pesquisadores e professores, como bem classificou José Davi, como pesquisadores e professores, no ensino de língua e em outros espaços em que a gente passa também. Bom, encerramos então a tarde de palestras de hoje, a parte de palestras de hoje. Agora, então, a gente vai ter a reunião das comissões da AUSFAL e, logo em seguida, a assembleia do grupo. As atividades agora vão ser no anfiteatro do IEL, onde foi a reunião do grupo SAL, e daqui a pouquinho a gente vai às 19h, momento de descanso, descontração, para a gente se encontrar no lado B. Antes, o Rodrigo vai dar uma palavrinha. Eu pedi a todos que já fossem para o anfiteatro, porque caso a reunião da comissão acabe antes, a gente já começa a assembleia. O que vocês acham? Pode ser ou não? Já para perder menos tempo, né? A gente não precisa ficar esperando até começar, caso a reunião seja um pouco mais rápida. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa noite. Até daqui. Vejo vocês no bar. Só reforçando e lembrando, amanhã a palestra com a Anabel vai ser aqui mesmo, e às 8h30 da manhã. E quem ainda precisar fazer o credenciamento pode fazer às 8 da manhã no mesmo local. Obrigado. Amanhã à tarde.